E todo o contexto, tudo que deu certo, tudo que deu errado e como é que a gente chegou até aqui. Trocando de microfone agora sim, muito obrigada. Eu sou uma mulher cis, parda, da pele clara, dos cabelos loiros, e estou aqui hoje de laranja inteiro, representando a bandeira dos refugiados. Então, é um apoio, uma homenagem, tanto à minha empresa Iteris, como também à causa dos refugiados. Não sei se alguém aqui da sala ou de quem está em casa já trabalhou com esse grupo minorizado, então espero que vocês aproveitem aí esse conteúdo. E para trazer sobre mim, lá no final vocês vão ter o meu link também com experiências e carreira, mas eu acho que o que me toca para falar desse projeto é principalmente pessoas. Essas pessoas em específico, aqui do lado direito a gente tem a TOT, que foi essa ONG específica que nós trabalhamos ao longo de todo esse projeto, desde o Hackathon Social até o Somos. E do lado direito tem uma família muito especial para mim, que é a minha, a família Barbosa. E quando a gente pensa em refugiados, todo refugiado ele é imigrante? Sim, todo imigrante ele é refugiado? Não necessariamente. O refugiado ele não tem opção. Ele sai do seu lugar de origem, ele sai da sua família de origem, da sua cultura, das suas crenças, dos seus valores, reprimido, seja por uma guerra, por situações econômicas desse próprio país. Então, quando a gente pensa em pessoas imigrantes ou refugiadas, a gente pensa em cisão. E quando eu penso na minha família é nordestina, e eles vieram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, e também foi uma cisão. Então, quando a gente olha para essa causa, né, o que me toca, o que é meu propósito, e como é que a gente trabalha com ele com objetividade. Só para trazer alguns dados para vocês, está muito em alta a gente falar de guerra da Ucrânia, o que nós temos de pessoas, né, em situação de refúgio. Hoje são 100 milhões no mundo, e é muita gente. Né? Aqui no Brasil já são 1,5 milhão de pessoas migrantes, e dessas 60 mil são refugiados. Né? O que a gente olhou e observou ao longo dos últimos anos? A pandemia, né? 31% de aumento dessa população aqui no Brasil. Quais são as condições de vida, né? O que proporcionou e o que causou essa vinda de pessoas refugiadas. E para isso a Iteris, nós ampliamos o nosso projeto, e eu vou falar um pouco mais dele, que é o Hackathon Social, até virar o Somos, mas o Somos ele vem da filosofia do Ubuntu, eu sou porque nós somos. Se vocês lerem Somos de trás para frente, de frente para trás, ele não tem diferenciação, certo? S-O-M-O-S, S-O-M-O-S. Então, a gente acredita muito no conceito disso. O que é trabalhar em conjunto? E o ser humano ele é um ser social. Não é porque todo mundo gosta de trabalhar com pessoas, não. Porque nós somos seres sociais, a gente aprende na sociedade. A gente divide e multiplica na sociedade. Então, esse é o conceito do porquê de se fazer, né? E contextualizar. Bom. E olha que interessante, né? Onde estão os refugiados no Brasil? Aqui a gente trouxe sobre essa pesquisa, né, da Agência Nacional da ONU para refugiados, que eles se concentram principalmente na região Sudeste e Sul. Né, e lá no Amazonas também, muito na divisa com Venezuela. E isso é importante destacar para a gente entender de onde chegam, né, muitos refugiados que chegam lá no Amazonas e estão em situações de rua. Né, vocês viram recentemente chegando lá na Praia Grande também. Né, então, quantas pessoas que saem do seu lugar de origem, né, para vir buscar melhores condições também aqui no Brasil. E aí a gente se questiona com alguns números, né? Qual que é a fonte de renda? Os refugiados eles estão desempregados, empregados, mais da metade, né? 57% eles têm fonte de renda. Mas qual é a crescente dos subempregos que a gente tem hoje? É muito. Eles estão na sua área de atuação, de formação? A minoria. Nós temos a crescente de subempregos e as pessoas que não estão atuando na sua área de formação. A gente pensa em refugiado, a gente pensa em pessoas que não têm formação? Não. Lá, quando a gente começou esse projeto, a gente viu muita gente com graduação, com mestrado, até doutorado, especializações. E eles estão trabalhando no fast food, de domingo a domingo. Né? Tem muita gente fora da sua área de atuação. E são esses dados, né, gritantes que a gente tem que perceber sobre a escolaridade, né,
34% que apresentam esse nível superior. E sobre a linguagem. Quando a gente pensa em refugiado, de onde eles vêm, países da África, países da América do Sul, a linguagem, ela vai ser uma barreira ou ela vai ser uma facilidade? Aqui na Iteris nós somos uma multinacional brasileira, e nós achamos esse ponto da linguagem muito favorável. Quantos refugiados eles têm inglês como segunda língua, o espanhol como segunda língua, o português mesmo em outros países da África. Então, isso facilita o trabalho e a inserção no mercado de tecnologia. Sobre as regiões, né, onde eles estão morando, alguns estão na rua e vêm para essas ONGs, alguns estão, né, a maioria, 79%, em regiões periféricas. E muito, até mesmo que a Marivone falou na palestra anterior, sobre essa questão de xenofobia, né? A maioria pretos e pardos, e olha os países de origem, né? Venezuela, Congo, de onde eles vêm. E como é que a gente vai combater, né, essa xenofobia e trabalhar com mais diversidade dentro das nossas empresas? Vamos lá, gente. Então, esse é o contexto geral sociopolítico e econômico. E aqui a gente traz para as empresas. Quando a gente fala de empresa, a gente fala de dados que precisam ter resultados, correto? E o ESG, essas 3 letrinhas, que vocês sabem muito bem, né, que vem do ambiente, do social e da governança. O que o refugiado, né, e o que essa causa da diversidade tem a ver com o ESG? O mundo está cada vez mais complexo e as relações elas são complexas dentro do trabalho, né? Então, a gente tem esse catalisador de inovação. Quando a gente fala do ser humano e o ser social, vem muito dessa diversidade. As pessoas aprendem por imitação, por estudos formais e por um espaço de inovação. Quando você tem na sua empresa ou que você trabalha com ONGs, você fala de projetos com inovação. E para isso, né, a gente consegue atrair mais talentos. Até dentro da nossa empresa, nós apresentamos a nossa cultura para todo mundo que chega. E é muito bom quando as pessoas se reconhecem nisso, se reconhecem na cultura. Opa, vamos passar aqui. Quanto mais as pessoas se sentirem em casa, quanto mais as pessoas reconhecerem esses rostos diferentes, essa diversidade, essa complexidade, mais o nosso ambiente ele vai ser diverso. E aí vocês me perguntam, né? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer para trabalhar, seja com refugiados ou com outros grupos de minoria? Eu que sou dev, o que eu posso fazer? Né? Como é que você vai mentorar? Como é que você vai ajudar a desenvolver essas skills também nas pessoas? Eu que sou de people, como é que eu vou dar o primeiro passo? E eu que sou um gestor ou tomador de decisão, trazer mais diversidade aqui para a sua empresa. Então, o principal de tudo para a gente foi essa questão do treinamento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o refugiado ele não vem pronto. E muitas das pessoas que trabalham com vocês, de grupos minorizados, eles não estão prontos. Então, para vocês começarem a pensar como que eu posso formar, né? E nós começamos há 3, 4 anos atrás o Hackathon Social, essa parceria com ONGs e esse treinamento, pensando em desenvolver, treinar para incluir, para já trabalhar nas consultorias dos nossos principais clientes, em clientes internacionais também que nós temos. E aí a gente começou os passos, o que deu certo e o que não deu certo no Hackathon Social. A reputação, inovação e também atrair fornecedores. A empresa ela tem que abraçar muito essa causa, né? Tem que vir da alta gestão. Como é que nós podemos olhar esse público, né, para ele realmente dar resultado? Inclusão é dar resultado. Inclusão é trazer para a empresa também todas essas questões. E por isso que mudamos essa visão. Como é que a gente vai treinar? E como é que a gente vai fazer uma maratona de programação com muitas pessoas que não têm acesso à internet?
né? Então, foi a primeira barreira que a gente viu ali num projeto social. A gente faz um hackathon, né, para programa de estágio, para pessoas que têm uma formação acadêmica, mas faz um dia inteiro, um sábado, um final de semana inteiro, para que as pessoas consigam ali mostrar suas habilidades coletivas. Muitas vezes tem barreira de linguagem. Você coloca no mesmo grupo as pessoas que um fala espanhol, o outro fala inglês, o outro fala português, e aí eles têm que conviver já, né, em um processo. E o Somos, a gente mudou essa visão. Os processos, eles não precisam ser igualitários. Eles têm que trazer equidade. Então, essa é a principal diferença. Como é que eu faço um processo que seja com equidade? E aí, sim, não sei se vocês conhecem esse termo, que é o speed hiring. A principal diferença do hackathon social para o Somos é que o speed hiring, ele é um processo seletivo mais inclusivo. Você tem vários, né, mentores ali, especialistas técnicos e comportamentais, que eles fazem uma fase individual e rápida. E a gente consegue abranger todas essas skills em um momento só. Então, não precisa a pessoa ficar o dia inteiro dependendo desse processo seletivo. Então, isso foi o grande pulo do gato aí que nós tivemos dentro do Somos. O que nós pensamos também da diversidade? E que tem muito a ver com ESG, que são políticas antidiscriminação. A sua empresa está preparada para receber pessoas diversas? Vocês têm um código de conduta, um canal de denúncia, letramento? Então, políticas antidiscriminação são muito importantes para a gente realmente incluir. E mais que ONGs, nós falamos de parceiros de negócio. Então, eu gostaria de destacar aqui essas duas, que é a TOT Diversidade e a Fly Educação. E qualquer outro, gente, que vocês tenham contato, vocês aqui ou de casa, que vocês estão vendo, muito do voluntariado também é importante para formar essas pessoas. Então, a TOT, ela trouxe para a gente, né, esse contato com pessoas refugiadas, e eles já formam em tech. Então, a pessoa não chega cru na empresa. E isso é muito importante vocês perceberem. Para formações, para programas e projetos sociais, para tecnologia, tem muitas ONGs que já dão esse primeiro banho de loja nas pessoas, né? Ensinam ali a lógica de programação, já ensinam, às vezes, até o português, enfim. E tem esse cuidado com as pessoas. Então, invistam em parceiros para o negócio. Como a gente falou, treinar, treinar, treinar. Não tem fórmula mágica. Hoje a gente faz dentro do Somos 8 semanas de treinamento. Só que Day One já são pessoas que recebem como CLT aqui dentro da empresa. Não é passa para o treinamento e depois você... Não. Você investe nesse treinamento. E esse é o diferencial. Eles são pagos para estudar no primeiro momento? Sim. Né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente dá oportunidades. Não iguais, mas para trazer equidade. E, por fim, né, a inclusão. A jornada da inclusão traz muito o nosso propósito, que a gente está usando a tecnologia para construir um mundo melhor. Então, diferentes áreas, né, que nós estamos aqui, mas olhar de que forma eu posso mudar a história de muita gente. Então, esse ciclo aqui, para a gente, é o Somos, como é que a gente construiu, como é que na prática, né, se deu devido a todo o cenário. E aí eu queria que vocês olhassem para essa figura e pensar o que ela representa. Ah, que legal, os times estão trabalhando tão bem, né? Diz ali. E que silos tem ali, gente? Cada um trabalha no seu quadrado? Isso é inclusão? Eu vou fazer um trabalho de inclusão dentro da empresa, mas eles vão atuar aqui. No apoio, no back-office, em algum outro tipo de questão que não inclui na tecnologia. Então, quando a gente fala de inclusão, e aí fica a dica de livro para vocês, né, repensando a agilidade, a gente transforma ações. Como é que eu verdadeiramente incluo as pessoas e não crio silos? As pessoas trabalhando onde elas quiserem.
né? Eu acho que esse é o principal pulo do gato também, quando a gente fala dessa transformação. Portanto, o desempenho nunca é a soma das partes separadamente, mas é o produto de suas interações. Isso é desempenho. Quando a gente fala eu sou porque nós somos quando interagimos. Nós somos quando a gente tem a verdadeira inclusão e olhamos para todos esses âmbitos. Então, se eu quero incluir, eu não vou fazer a diferenciação dentro da minha rotina de trabalho. Eu vou treinar, eu vou formar, eu vou acreditar e eu vou transformar através da tecnologia. E isso é inclusão. E aí vem o tal do Fit for Purpose. Né? Então, vocês que gostam aí de metodologia ágil, praticam, como é que eu sou um RH ágil na prática? People, dev, como é que a gente faz isso? Ninguém é sozinho um indivíduo, eu vou codar aqui e fazer acontecer, não, as nossas interações. O que a gente falou do grupo de refugiados? E qual que é a principal diferença? Qual que é o cenário político? Já falamos? Já falamos. Econômico, social. O que leva as pessoas a agirem dessa forma? Para chegar nessa outra linha. Qual que é a diferença, né, dessa microambiente? As nossas relações com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos concorrentes. Se eu não trago a diversidade na prática, o meu concorrente ele vai trazer também. Né? Quando a gente fala da organização, ela é o último, mas ela é o centro. E ela é influenciada por todas essas outras, todos esses outros fatores, né? Então, Fit for Purpose, nós falamos que permite descobrir as coisas certas antes, né? A gente tenta fazer o certo, mas primeiro questiona, entende o porquê, entende o como, entende o quê, e aí sim a gente vai fazer a coisa certa. E aqui tem um gráfico, né, pelo avançar aí do tempo, a gente não vai aprofundar muito, mas todo mundo em diversidade ou qualquer outro tema de agilidade, ele pode ser pensador e executor, é uma coisa que eu trago muito para o meu time isso, né? Como é que a gente pensa e executa? Desde um brainstorm, como é que a gente vai idealizar esse projeto? Então, o nome foi através de um brainstorm, de uma estagiária nossa, que trouxe esse conceito. Então, assim, compartilhem essa visão. Não tem uma visão única, não tem que estar só na mão de quem toma decisão ou de diretoria, enfim. A diversidade, para ser ágil, ela tem que estar na mão do todo. E fazer MVPs, gente. Né? A agilidade traz o quê? Como é que eu penso em um projeto, em um serviço? Deu errado algumas coisas? Repensa, muda, flexibiliza. E isso é viver no mundo ágil. É saber que pandemia, outros fatores, eles vêm muito a trazer essa visão, né? Que a gente precisa se adaptar rápido. Adapte-se ao mercado. É isso que o círculo ali, né, nos trouxe muito. Quais fatores estão influenciando a nossa tomada de decisão? Métricas. Tenham dados. Ao final da apresentação, tem ali o meu link, se vocês quiserem, eu compartilho também com vocês quais os principais indicadores que nós utilizamos. Mas vocês precisam pensar também como é que eu gero valor para esse negócio. Né? Como é que eu sempre mantenho o meu propósito e o meu objetivo, mas trazendo essa linguagem também do negócio. Aproveitamentos, né? A inserção, qual que é o valor que aquele projeto criou, quanto tempo, qual é o custo. Então, são vários tipos de métricas quando a gente fala de pessoas. Muitas vezes a gente esquece disso. Mas estratégias vêm muito com dados, né? E esses dados imputem aí o projeto crescer, tá bom? E isso a gente trocou ali de propósito. A inclusão que venha primeiro do que a diversidade. Porque eu preciso pensar nessas interações e nesses conceitos diferentes, mas pensando em incluir. Eu consigo incluir quando eu mostro o valor desse negócio. Certo. Então, falamos aqui muito, mas por onde começar? A alta gestão, ela tem que estar envolvida com o negócio. Desde o letramento, tomada de decisão, mas ela vai ser baseada aqui em dados.
né? Como é que a gente vai gerar esses KPIs, o valor para o negócio. Então, a alta gestão, ela tem mais do que o envolvimento nisso. Os espaços inspiradores. Como é que nós conseguimos trazer esse ambiente que as pessoas se reconheçam? Lembra que a gente falou do speed hiring? As pessoas precisam se reconhecer. A gente mostra a nossa cultura e vê se cada um ali se enxerga. Isso é muito importante. Os espaços, eles precisam inspirar as pessoas a crescerem, a terem conhecimento. A cultura de dados, né? Acabamos de falar, vários tipos de indicadores que nós temos disso. Errar, mas aprender. Né? É muito importante quando a gente pensa numa MVP, quando pensa em um projeto, como é que a gente está aprendendo sobre isso, né? Métodos e práticas são vários processos que nós temos até uma inserção de um grupo minorizado. Então, antes só de pensar, a gente tem que pensar e agir. Né? Então, como é que a gente age nisso? E a formação, gente. Formem. Ninguém chega pronto. Os refugiados não vão chegar prontos e nem a gente. Então, a formação é muito importante. Aqui a gente deixa a TOT, especificamente. A Iteris foi a terceira empresa que mais contratou com a TOT refugiados, ao lado aí da Neon e do Albert Einstein. E eu acho que essa frase é muito importante, né? Todo mundo tem potencial. Refugiados têm potencial, mas só precisamos de pessoas que acreditem nisso. A gente acredita nisso, eu acredito nisso. O laranja não é só a bandeira, não. Eu acredito e eu apoio essa causa. Agora, a gente precisa pensar de que forma eu vou mudar isso. Toda essa história. Então, aqui para fechar, a Iteris tem muito esse tema, né? Utilizamos a tecnologia para construir um mundo melhor. E fica a chamada para vocês. Você quer mudar essas histórias através da tecnologia? Quer mentorar as pessoas? Fazer diferente? Né? Como é que a gente consegue utilizar desses espaços do meu conhecimento e da minha mentoria? Quando cuidamos de pessoas, as fronteiras desaparecem e multiplicam seus horizontes. Então, gente, eu acredito muito nisso, espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês, fico à disposição para dúvidas e está aqui dentro dos meus contatos também para perguntas. Muito obrigada. Que isso, gente, foi maravilhoso. Vamos se conectar, puxando o QR Code aí. Eu admito que eu fiquei impactada em muitos momentos durante toda a tua condução, porque eu atuei e atuo muito com as pautas de diversidade, não tive o prazer ainda de atuar com as questões de refugiados, sempre foi muito focado nas questões LGBTQIA+, a questão de pessoa para jovem aprendiz até mesmo, que pertencem a algum tipo de recorte de diversidade aí, que ainda é subrepresentado dentro do mercado, e eu sempre noto muitos desafios mesmo quando a gente está se tratando dessa temática. Principalmente de quando a gente vai inserir dentro do mercado de trabalho, né? Quando a gente vai inserir no dia a dia e tudo mais. Como que vocês fazem hoje essa inserção no sentido do onboarding mesmo, da chegada dessas pessoas dentro da organização, os primeiros 3 meses ali, tem algum desafio diferenciado desses desafios mais que a gente tem tradicionais, entre aspas, claro? Muito boa questão, Nalu. É sim diferenciado, justamente porque nesses primeiros meses a gente passa pela formação. O onboard é um mês, uma preparação, a chegada, a nossa expectativa, o envolvimento da liderança e de todas as pessoas que vão se relacionar também, né, com as pessoas refugiadas. Mas formação, uma área específica e ter esse letramento para a gente é fundamental. Então, inserir não só na nossa cultura, mas na tecnologia, na linguagem, no cliente, na cultura de dados. Então, tudo isso é um banhão de loja, né, como a gente fala, como é que a gente vai formar as pessoas. Então, a formação é o top one aí para a gente. Perfeito, perfeito. E ainda mais quando a gente tem um comparativo de que muitas vezes essas pessoas também passam por sistemas de exclusão social e tudo mais, segregação, até mesmo xenofobia quando chegam no nosso país, que também é o mesmo contexto de quando a gente vai para o exterior.
Eu tive, por exemplo, a oportunidade de passar alguns meses na Espanha e eu senti isso na pele também, né? Porque no primeiro momento, por ser branca e tudo mais, eles não me consideravam uma pessoa que era de fora, mas a partir do momento que eu acho que eu abri a boca, eu que ia me expressar, eu sentia também que essa exclusão acabava acontecendo, e isso acontecia também, eu acredito que aconteça muito com as pessoas que também vêm para o nosso país vivenciar isso tudo. Muito, muito obrigada, então, foi maravilhoso. Alguém aqui tem alguma pergunta mais específica também? Senão, eu já vou aproveitar o palco, já vou fazer mais uma, então. Acho que... Peraí, vou levar o microfone para você. Aqui, ó, a Ana Galante, que está online, colocou, acho que é importante ressaltar para quem está aqui no presencial, que tem um ponto também ali de concentração na matriz da Nossa Senhora da Paz, aqui em São Paulo, e na região do Glicério também, ali próximo que é na região do Glicério, próximo à Liberdade, tá? Tem ONGs, o pessoal está colocando aqui algumas coisas. Carol, obrigado, viu? Obrigada, e pela resiliência e paciência aí dos problemas que a gente teve. Sempre acontece, foi ótimo, gente. Eu queria agradecer também pela paciência e resiliência, não aqui, como sempre. Eu queria te dar um feedback, não vou fazer pergunta. Eu percebi uma paixão que realmente você tem pelo seu empenho, pela emoção na sua voz, e eu acho que quando a gente faz as coisas com propósito, elas tendem a ser mais especiais, não só para a gente, porque a gente cresce, mas pelas pessoas que a gente impacta quando a gente está fazendo isso, viu?